Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tilo na área e continuamos online. Meu povo, hoje a gente vai começar a falar das religiões que influenciam mais o Ocidente, tá bom? A gente concluiu aí com a última aula as religiões que influenciam mais o Oriente. Então a gente viu aí, né, só para relembrar, hinduísmo, budismo ali na região próxima à Índia, viu shintoísmo aí na região próxima ao Japão, né, ali no Japão propriamente dito, e a gente viu confucionismo e taoísmo ali abarcando a região da China, né? Então essas são as religiões mais influentes dali da região. Hinduísmo, budismo, shintoísmo, taoísmo e confucionismo. Tem outras também que influenciam bastante, tem as várias ramificações dessas religiões, mas aí a gente fez um apanhado geral, a gente não tinha como falar de todas as religiões do mundo, né? Mas a gente aí tentou abarcar essas, tá bom? Inclusive eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Hoje a gente vai começar com as aulas referentes às religiões que mais influenciam no Ocidente, tá? Uma característica interessante é que essas três religiões que a gente vai ver, elas são religiões monoteístas, né? Um pouco diferente da maioria das religiões do Oriente, que normalmente são politeístas. Então a gente vai ver aí essas religiões, elas figuram entre as maiores do mundo, inclusive as duas maiores do mundo estão aí entre essas três que a gente vai ver, né? Das três que a gente vai ver, duas são as maiores religiões do mundo e as que mais crescem, inclusive. Elas têm uma influência no mundo como um todo, como eu falei, mas sua base ela é totalmente ligada aqui à área ocidental, ao Oriente Médio, né? De uma maneira geral, e o Ocidente, esmagadoramente o Ocidente é influenciado por essas crenças, tá? E a gente hoje vai começar pelaquela que é mais antiga entre as três e que serve de base para as outras duas, tá? Que é justamente o judaísmo, tá bom? Então se organiza aí, pega o seu material, vai para um local adequado, né? Anota tudinho aí, anota o que está no quadro, aqui nos slides. Hoje a gente está com a ajuda da produção, né, que vai passar os slides, e a gente aí vai para mais uma aula, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre judaísmo, tá? Para falar de judaísmo, pessoal, a gente acaba falando um pouco também da história do povo hebreu. Inclusive, vocês vão perceber que a aula sobre judaísmo e a aula sobre hebreus, que nas aulas de história, elas vão ser um pouco parecidas. Por que um pouco parecidas? Porque a história desse povo e dessa religião, ela se confunde e se mistura muito. O povo hebreu é o povo que ele guardou aí a sua crença de uma maneira muito firme, né? Apesar de muitas vezes se desviar dessa crença, mas o povo hebreu, que hoje a gente chama de povo judeu, conseguiu preservar bastante coisa da sua crença e consegue aí seguir firme até hoje com ela. É uma crença milenar, é uma crença de muitos anos atrás, e a gente percebe que a história do povo hebreu se mistura um pouco não, bastante com a história da própria religião. Então aqui vai ter um misto dos dois, um pouco da história do povo, um pouco da religião. Aí eu vou dar um enfoque um pouquinho maior na religião, e na aula de história a gente dá um enfoque um pouquinho maior no povo. Mas é quase que indissociável, né? Falar de um sem falar do outro não tem como, beleza? Mas vamos lá, produção. Bom, o judaísmo, tá? Ele surge aí no Oriente Médio, aproximadamente no ano 3500 a.C., como eu falei para vocês. É uma crença milenar, né? Se aqui a gente tem 3000 a.C., mais os 2000 depois de Cristo que a gente tem, essa religião tem mais de 5000 anos, né? Então é uma religião muito antiga, é uma crença realmente muito antiga, tá? O seu precursor foi Abrão, que posteriormente mudou o nome para Abraão. Abrão, né, no caso mais conhecido como Abraão, ele
um cara que ele era se você pegar um pouco da história do povo hebreu, tá? Você vai perceber que o povo hebreu, ele descende de uma família que a gente chama de semita, né? Da família semita. Como assim família semita, professor? E aí é o que eu digo, não tem como falar da história do povo hebreu sem falar, não tem como falar de judaísmo sem falar da história do povo hebreu propriamente dito. Segundo a crença judaica, Noé, uma figura bem conhecida, né? O Noé lá da Arca de Noé, bem conhecido na história, principalmente aqui no Ocidente, né? Na história cristã, na história judaica, no judaísmo. Noé, ele teve 3 filhos, né? Que são Sem, Cã e Jafé. E Sem, né? Todos esses tiveram famílias, que surgiram mais famílias, e aquela ideia que a gente já viu de família, clã, tribo, povo, né? E de 100 gerações posteriores, né, surgiram várias famílias e vários clãs e tal. E geração bem depois da de 100, mas bem depois mesmo, né, nasceu Abraão. Abraão é da descendência de 100, ele é semita. E ele morava aí, provavelmente ali na região da Mesopotâmia, né, que a gente viu na aula de história. Abraão morava por ali pela região da Mesopotâmia, que abarcava ali também, segundo alguns acreditam, povos camitas, que é descendência de outro filho de Noé, né? Enfim, entre outros povos. E aí o que ocorre? Ali na região, resumindo, existia vários povos ali na região da Mesopotâmia, inclusive a gente já viu isso, e Noé morava por ali, né? E aí, segundo a crença, num belo dia, né, ele teve um chamado, digamos assim. E foi a partir desse chamado, digamos assim, que começou a surgir, vai ser o que vai dar início à crença judaica. A religião, ela é monoteísta, como foi falado, acredita em um único Deus, tá? Provavelmente é a religião monoteísta mais antiga de todas. Essa crença no único Deus, ela é bem diferente da crença dos outros povos. A maioria acreditava em vários deuses, né? Então ela realmente dissocia muito, destaca muito, né, o povo hebreu pela crença em um único Deus. Algumas cidades, estados, por exemplo, além da Mesopotâmia, até tinham um Deus principal, mas sempre tinha outras divindades. Os hebreus não, eles acreditavam em um único Deus, né? Que muitos chamam de Yahvé, né? E tem vários outros nomes. Alguns dizem que o nome em si é impronunciável, mas há denominações para falar sobre Deus nesse caso. Mas de maneira geral, os hebreus são monoteístas, né? No caso dos judeus, desculpa, são monoteístas. E sua principal fonte histórica é a Torá, né? A Torá, na Bíblia cristã, por exemplo, que é bem comum aqui no Brasil, ela é constituída pelos 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia cristã e, consequentemente, também 5 livros aí da Bíblia judaica, digamos assim, né? Os livros da lei, chamados também livros da lei, e a história aí de Abraão e de todo esse processo aí se encontra na Torá. No caso da Bíblia cristã, se encontra, se não me engano, no livro de Gênesis, né? Está tudo por ali. Produção? Bom, a história dos hebreus, que a gente vai ver em história, ela é dividida em eras. A era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis, né? E fora outras eras posteriores. Mas aí eu queria começar falando um pouco da era dos patriarcas, vou deixar para explicar melhor, ou pelo menos repetir a explicação em história, mas para poder falar um pouco mais de Abraão, né? Como eu disse para vocês, Abraão, ele foi chamado, né? E segundo a crença, né, ele foi chamado para uma nova terra, para ele sair da sua parentela, sair da região onde ele morava e ir para uma nova terra da qual Deus, né, lhe daria. E nessa nova terra, né, ele iria constituir uma grande nação, né, e essa grande nação, ela seria incontável, e a partir dela, várias outras nações, né, seriam, digamos assim, alcançadas, abençoadas, ou coisa do tipo, né? Então, de ti será bendito todas as nações, digamos assim, é o que fala mais ou menos o texto.
E aí Abraão, ele, segundo a crença, ele crê nesse chamado e cumpre, né, apesar de que ele dá alguns desvios no caminho, mas ele segue aí e vai aí para a terra que Deus o indicou. Na história de Abraão ainda tem uma história interessante que é com o seu filho, outro patriarca também, considerado outro patriarca da história, na qual Isaac, né, seu filho, ele sobe com Abraão numa montanha e lá Abraão, digamos assim, estava sendo testado e lá ele foi chamado para oferecer um sacrifício do seu filho. E Abraão aí não se negou, e na hora que ele ia sacrificar o filho, né, na hora que ele ia lá cortar o filho para sacrificar, segundo a crença, Deus proveu, né, um sacrifício, apareceu um carneirinho lá, e aí providenciado pelo próprio Deus, e aí ele coloca ali o sacrifício, né, do carneiro no lugar do seu filho, e aí ele, né, prova, ele consegue experimentar aí dessa fidelidade com o Senhor. E aí Isaac também acaba se casando, né? Uma outra coisa sobre Abraão, né, que Abraão, ele, quando Deus promete que ele teria filhos, ele diz que não acreditava porque ele era muito velho, e aí a prova é justamente Isaac, né? Isaac, ele nasce, mesmo ele e a mulher sendo velhos, ele consegue ter Isaac. Isaac também se casa, tem história relacionada a ele, né, com 2 filhos, Esaú e Jacó. Esses 2 filhos acabam tendo vários problemas aí entre eles. E aqui está o outro, né, que marca aí também, é um marco na história do povo hebreu e consequentemente da religião, que é Jacó, da qual virá as famosas 12 tribos de Israel. Inclusive o próprio Jacó muda de nome e passa a se chamar Israel, e daí vem a ideia de 12 tribos de Israel. Ele tem 12 filhos, cada filho vai ter suas famílias que evoluirão para clãs, que evoluirão para tribos, e aí está as 12 tribos de Israel, descendentes de Jacó, que consequentemente formam o povo hebreu. Beleza? Produção? Bom, esse povo, um pouco mais da história do povo hebreu, esse povo ele vai vivendo ali na região que Abraão foi por um certo tempo, só que devido a uma situação o pessoal precisa ir para o Egito, né? E lá no Egito o pessoal acaba terminando a vida e outras gerações vão vivendo ali no Egito. Inclusive o Egito é assunto na nossa aula de história. E ali no Egito a galera vai se mantendo até que há no futuro uma troca de governo lá no Egito. Quando a gente falar de Egito você vai entender melhor. E esse novo governo não reconhece aí a parceria, até porque quando os hebreus foram, segundo a história, né, José, quando foi para lá e depois os seus irmãos foram com sua família toda, eles foram para viver de uma maneira até bem, né? O José, que é um dos filhos de Israel, ele, quando foi para lá, foi o primeiro a ir para lá, ele teve uns apertos, mas depois ele passou a viver bem, sua família depois também vivia muito bem, os outros irmãos, né, digamos assim que os primeiros dessas 12 tribos, né, eles viviam bem por lá e o povo cresceu ali no Egito, inclusive, né, não cresceu na terra que Deus prometeu, foi para o Egito, cresceu ali no Egito, mas depois de um tempo, quando teve uma troca de governo no futuro, gerações depois, o povo acabou sendo escravizado. E aí quando começou essa escravidão desse povo lá no Egito, né, segundo a crença, Deus levantou um libertador para guiar o povo de volta à terra que tinha sido prometida pelo próprio Deus, dentro da crença judaica, né, no livro de Êxodo. Êxodo significa saída, outro livro aí da Bíblia, digamos assim. E aí a galera começa o êxodo do Egito, ou seja, a saída do Egito, voltando para a terra prometida. Aí nesse período o povo vivia de maneira nômade, né, um pouco mais da história, você lembra que alguns povos eram nômades, e a grande questão aqui desse período é justamente a tenda sagrada. Quando o povo saiu do Egito, né, onde era escravo, e foi para a terra prometida, eles passaram muitos anos, muitas décadas para poder chegar lá. E aí, como eles passaram muito tempo, eles acabaram vivendo de maneira nômade, sem um lugar fixo para morar, porque eles não chegaram num local ainda para morar. E aí, nesse meio termo, com a ordem dos céus, né, com a ordem de Deus, Abraão ele criou todos tinham suas cabanas e suas casas, digamos assim,
E aí Deus ele organizou o povo, né? Organizou cada povo com seu líder, cada tribo com seu líder, então as 12 tribos, cada qual com seus líderes, cada qual com suas cabanas, seus estandartes, tudo direitinho. E no meio do povo foi organizada uma tenda sagrada, né? Lembrando que o povo vivia em tenda. E essa tenda, né? Dentro dessa tenda tinham artefatos, digamos assim, sagrados, né? Entre eles o mais sagrado de todos, que é justamente a Arca da Aliança, que representava a presença do próprio Deus. Então foi separado um pessoal dentre o povo para trabalhar só com os serviços sagrados, digamos assim. E nessa tenda, tipo assim, ficava a tenda no meio e o povo acampado ao redor. E quando eu digo povo, pessoal, eu estou falando de milhares e milhares de pessoas. O povo era muito grande, era muita gente mesmo, né? Moisés promoveu uma verdadeira caravana de saída aí de todo esse povo de um país para outro, digamos assim. E o povo foi andando, né? Lembrando que o povo ia caminhando. E aí, nessa tenda sagrada, tinha alguns artefatos, né? E se fazia as práticas recomendadas pelo próprio Deus, né? Como o sacrifício, né? E aí tinha o simbolismo do perdão de pecados, né? Do pagamento dos tributos sagrados e religiosos, digamos assim. Então toda a estrutura religiosa, digamos assim, explicada pelo próprio Deus, foi organizada. E aí no meio do povo, no meio das várias tendas, tinha a tenda sagrada, né, com os artefatos aí que simbolizavam as ordens de Deus e a presença do próprio Deus, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era tipo uma caixa grandona de ouro, com os anjos assim em cima. E dentro dessa caixa ali tinha esqueci até de falar, né, porque tinha dentro da caixa. Um pouco antes Moisés tinha recebido também, né, 2 tábuas com as leis, né, os famosos 10 mandamentos que o povo deveria seguir, né, então estava ali dentro também, entre outras coisas. E ali, né, aquela caixa ali, digamos assim, aquela arca, ela justamente significa a presença de Deus. Quase ninguém podia entrar ali para tocar não era permitido, poucos tocavam, digamos assim. E aí o povo ele se articulou, né, sendo guiado, digamos, humanamente por Moisés e espiritualmente pelo próprio Deus, né, dentro dessa peregrinação. E aí o rumo era a famosa Terra Prometida, né, a terra que tinha sido prometida a Deus, em que esse povo iria viver, iria ter uma vida mais tranquila, né, do que a vida que tinha lá no Egito, por exemplo. Eles estavam voltando, na verdade, à Terra Prometida. Produção? Bom, e aí um outro momento é um momento justamente em que as tribos chegam na Terra Prometida, porque quando eles chegam na Terra Prometida, também chamada de Canaã, existiam outros povos por lá e aí precisou se guerrear contra esses povos. E aí a gente tem o período das guerras de conquistas, né, a princípio liderado por Josué, que também tem um livro, né, escrito sobre essas histórias dele. E aí começa a Era dos Juízes, que também tem livro, né, o livro dos Juízes, que também conta a história do período do governo dos juízes. Os juízes eram líderes que eram levantados entre as 12 tribos para governar diante de uma determinada situação, digamos assim. Um dos mais famosos dele, por exemplo, é Sansão, né, tem uma juíza que é Débora, acho que é Débora, mas enfim, Sansão era um dos juízes mais famosos, talvez, que é aquele do cabelão que era forte, que só que quando cortou, perdeu suas forças. Historinha bem conhecida. E aí mais na frente, essas 12 tribos, cada qual no seu canto, né, ele se organizou e formou uma monarquia, formou um reino, né? Então as 12 tribos se uniram, se unificaram, na verdade, e transformaram-se num reino. Tudo isso descrito nos escritos sagrados, tanto judaico, né, quanto cristão. E aí formaram aí o reino de Israel. O primeiro governante foi Saul. Na hora de história a gente talvez comente um pouco mais sobre isso. Davi e Salomão, né, esses aí foram os reis do reino unificado, cada qual com sua forma de governo. Mais na frente, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido, né, então teve uma divisão. O reino do norte, né, ficou com 10 tribos, 10 das 12, 10 se tornaram o reino do norte, 2 se tornaram o reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como o reino de Israel mesmo, e o reino do sul ficou conhecido como o reino de Judá, tá? O reino de Israel foi conquistado
um pouco antes do como o reino se dividiu, ele se enfraqueceu, se fragilizou. Aí o reino do norte caiu na mão dos assírios, que era um pouco lá da Mesopotâmia, que a gente viu na aula de história. O reino de Judá ainda durou um pouco mais de tempo, mas depois caiu na mão dos babilônicos. Tá? É quando a gente vai ter a queda dos reinos e a destruição do templo. Acredita-se que os povos aqui das 10 tribos do norte, elas acabaram assim meio que se dissipando um pouco, perdendo um pouco as suas características relacionadas à própria crença, apesar da advertência dos profetas, digamos assim. Mas o reino de Judá, mesmo com a desobediência, mesmo com a queda e com tudo isso, o povo do reino de Judá, ele continuou, tentou restituir, continuou firme na luta pela manutenção da sua crença. Por isso, mais na frente, né, quando o pessoal voltar para a região, vai ter uma volta para a região, numa dada situação, quem vai estar à frente é a galera que estava mais ligada a esse grupo aqui. E aí o povo que era chamado de hebreu vai começar também a ser chamado mais de judeu, em referente ao reino de Judá, digamos assim. E a própria crença acaba sendo a crença do povo de Judá, do povo do reino de Judá, ou seja, dos judeus, né? Inclusive, quando ela continua mundo afora e segue até hoje, ela segue preservada. Se você for buscar na história, a preservação dela se deu mais aqui por esse reino. Por isso que hoje a referência ao povo como povo judeu, que é o mesmo povo do hebreu, né? Não deixa de ser o único povo, e a religião como sendo também chamada de judaica. Ela vem dessa interpretação aí. Beleza, produção? Bom, e aí, como eu disse para vocês, o povo, quando foi dominado, eles acabaram, os dois reinos foram dominados, e houve o que a gente chama de diáspora. Diáspora seria espalhou-se, né? Uma galera foi, a primeira diáspora, digamos, do povo judeu agora, foi causada pelos babilônicos, né? O povo das 10 tribos do norte já tinha sido dominada pelos assírios, e aí foi se dissipando as características desse povo aos poucos, digamos assim. Os judeus se mantiveram com mais unidade, né, e ficaram cativos na Babilônia, né, e tiveram a sua primeira diáspora, sua primeira separação, espalhamento, sei lá, a primeira vez que se espalhou. Depois os babilônicos, a gente vai ver a história, que foram conquistados pelos persas. Os persas permitiram alguns voltar e outros ficaram onde estavam, porque até conseguiram se estabelecer lá na Mesopotâmia mesmo, mas outros voltaram, restituíram o templo que tinha sido destruído, e continuaram dando prosseguimento a uma vida ali, mesmo que ligada aos persas que os dominavam, mas conseguiram manter. Mas depois vieram os gregos e mais uma vez dominação muito firme por parte de outro povo, apesar de algumas possibilidades. Houve uma breve autonomia, o povo conseguiu por um certo tempo ficar relativamente livre, mas logo depois veio os romanos e mais uma vez uma dominação, né? E essa dominação foi muito firme, inclusive é nesse período, né, que nasce dentro do povo judeu dominado pelos romanos Jesus, né, que vai ser o precursor do cristianismo. E a gente tem em 70 uma revolta que mais uma vez vai ter uma perseguição aos judeus, que vão se espalhar novamente, aproximadamente 70 depois de Cristo. E aí a gente vai ter a segunda diáspora, ou seja, a segunda vez que os judeus vão se espalhar pelo mundo, fugindo de perseguições e coisas do tipo. Beleza? Vão sair de sua região. Meu povo, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. A gente tem mais duas religiões aí para ver, cristianismo e islamismo. E depois a gente talvez já comece a focar em religiões mais ligadas aqui ao Brasil. Mas vamos ver aí na frente como é que vai rolar, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixe seu like e até a próxima, meu povo!